Amigos da mesa, você de casa e capita. Olha essa. Rafael, lateral do Botafogo, rolou uma história, né? Que ele era o responsável ali pela saída do Bruno Lage. Ele que fez a bagunça toda. Ele que começou, não, porque é Bruno Lage, não sabe. Ele que foi o cara que capitaneou a saída do Bruno Lage. Rolou essa história. Rafael, incomodado com isso, foi às redes sociais e disse o seguinte, vamos lá. Atenção. Só para deixar claro que não liderei reunião nenhuma, nem jogando eu tô, mas como hoje se coloca qualquer merda em qualquer lugar, não me assusta. Mas se preciso achar o culpado, podem me culpar. Se defendendo da situação que você tá rindo. É porque eu... Você nunca ouviu alguém falar merda? Assim, não, eu concordo com a afirmação dele. Tá escrito. Eu não sei... assim, quando o Bruno Lage saiu, foi noticiado e os jogadores do Botafogo não questionaram sobre a saída. E eu vou repetir o que eu disse aqui, discordaram de mim. E que eu saiba, ninguém se manifestou, porque a imprensa toda falou que eles aqui articularam, então ninguém se manifestou. Vou ser bem claro. Criticaram muito as entrevistas do Bruno Lage. Uhum. Eu não gostei da forma, mas eu concordei com o conteúdo quando ele disse: antes chegavam não sei quantas bolas no nosso gol, agora chegam menos, a gente queria mais chances antes do que agora, só que agora a gente não ganha, antes ganhava, né, para defender o seu jogo. Então, como ele está numa cultura brasileira de futebol, e ele é um gestor de elenco, ele não devia ter falado. Mas era verdade o que ele dizia. Né? Então, resumindo, os jogadores se indignaram depois da não escalação do Tiquinho. O Tiquinho entra, faz um gol e tal. E o restante da temporada mostra que o Tiquinho não estava no melhor momento, como estava no primeiro turno. Então, o Diego Costa vai lá e dá uma entrevista depois do jogo. Pois é, falou dizendo de ego. que teve ego, faltou humildade, e que a responsabilidade era dos jogadores. A gente já tinha dito aqui que não dá para culpar a diretoria, não dá para culpar a torcida, a responsabilidade da derrocada. Nosso especialista nesse eu não tema gosto de culpa. É o Pedro Ivo. Derrocada do time ficava na conta do elenco. Como também o sucesso do primeiro turno e a classificação para a Libertadores ficarão na conta do elenco. Mas você acha que a culpa é toda dos jogadores? Toda. Toda? Responsabilidade toda. A diretoria do Botafogo não foi meio frouxa, não? A diretoria do Botafogo... Ela foi inexperiente para lidar com o caso. Tudo bem. Vou colocar 1, 2, 3%. Porque chega um momento ali, e eu entendo a diretoria do Botafogo. Os jogadores, você tem uma enorme vantagem. Você tem um elenco contra o técnico. Você fala, cara, eu vou tentar reverter isso ou eu vou colocar um técnico ali que dá para administrar a situação e levar e ganhar o campeonato? Que os caras queriam. Tinha lógica. Eu acho que exatamente. Tinha lógica. Foi bode expiatório. Por isso Bruno que eu gosto Lage da foi conta dos jogadores. Inclusive nesse programa aqui, o pessoal defenestrando ele, culpando todos acho que os foi males. péssima a passagem dele. Não, pode ter sido, mas assim... Foi péssima. Mas, de quem? mas passagem do Bruno Lage. Botafogo não foi campeão por causa do Bruno Lage? Será que é por isso? Não. Não. Até porque ele começa... Esse movimento do contra tudo e contra todos, assim, tem origem nas declarações do Bruno Lage. Já começa lá. Eu acho que ele foi... Eu acho assim... Eu não sei quem foi o comentarista aqui da casa, foi no F360. Eu não sei quem foi que falou. Acho que foi o professor Celso Zelt. Que o Bruno Lage parecia muito mais incomodado, muito mais preocupado no que ia pegar para ele se ele não conseguisse manter o pique da remada, se ele não conseguisse fazer do Botafogo um time campeão, se a coisa degringolasse nas mãos dele. Era uma preocupação muito mais pessoal do que necessariamente coletiva. O professor tem essa impressão, é a minha impressão. A minha impressão é que ele se colocou acima do Botafogo. Ele não valorizava o que seria ser campeão brasileiro com o Botafogo. Esse foi o grande pecado dele. Eu acho que ele queria uma análise de jogo tática e técnica, e no futebol brasileiro isso é não tem anjo. Não tem mesmo. Não tem anjo, só não tem anjo santo. De pernas tortas. Não tem anjo, não tem santo na parada. E quando você tem uma situação muito delicada, você precisa ter gente com know-how, com habilidade, com gestão para lidar. Você está falando de um grupo às vésperas de um título. O Botafogo esteve às vésperas de um título. O Botafogo esteve muito próximo de um título. A vantagem que ele abre, um Atlético Mineiro que pode ser campeão, dependendo de combinação de resultados, chegou a estar 20 pontos atrás do Botafogo. O Botafogo abre uma vantagem surreal. Uma vantagem louca, realmente. E você não teve tamanho para lidar com isso. Tem muita responsabilidade na conta dos jogadores. Agora, a diretoria é muito bem remunerada, sabe? Ela é muito bem preparada, ela é muito bem estruturada. O Botafogo hoje tem condição de ter gente ali que deveria ser capaz. O Botafogo não conseguiu lidar. As pessoas designadas pelo Textor, o Tairo e o Mazuco, diretamente, né, que respondem diretamente ao dono, que o dono controla a brincadeira, e tem o Tairo, que é o CEO, e o Mazuco, que é o executivo de futebol. Eles não conseguiram
ou identificar o ambiente, ou após identificar não conseguiram atacar. Porque quando você tem o Rafael é sim uma liderança. O Rafael é sim uma voz ativa quando senta para conversar. Mas não é uma liderança única. Não, calma. O que eu tô falando não adianta dizer agora que não estava no papo. Ele é a liderança, ele estava nesse papo. E aí é uma informação, ele estava. Pode dizer que não foi ele que liderou, que não foi ele que puxou. Rafael é liderança. Quando você tem uma entrevista do Diego Costa, está muito claro que você tinha um problema há muitas rodadas. O Botafogo não teve tamanho para lidar com isso. E não é instituição. Ninguém está falando que o Botafogo é menor, não. O Botafogo hoje, a SAF, quem comanda o futebol, não conseguiu. Viu o monstro cresceu e não soube atacar. Arrefecer, diminuir a temperatura. O Botafogo não conseguiu, a verdade é essa. Não passa só por uma instabilidade dentro de campo. A gente falava isso no final de semana. A gente entendeu que não era só um derretimento elemental, era um derretimento de ambiente. Quando o Diego Costa sai para falar aquilo, porque foi a primeira vez que ele viu que o título escapou, ele virou e falou, então agora eu vou falar. Ele fala muita coisa, ele não tirou aquilo da cabeça dele. Não. O Rafael, aconteceu, os fatos estão lá. O jogador tentou mudar, o jogador depois tentou sugerir o Cuca, aí o Textor falou, já deu a chance, não vou dar outra. Então, assim, o ambiente estava instável, não tinha comando. E aí faltou comando, faltou psicológico, teve virada. Aí você não sabia mais como controlar, aí você perdeu o controle. Então, aí Pedro, era só uma questão de tempo da vantagem ser revertida. Pedro, e tinha tempo. Fala, capitão. Não, eu só ia pontuar assim com relação ao Rafael. Quando a barata voa no vestiário, não tem que vir alguém de cima maior e falar, opa, Capita, você é capitão, mas segura, grita menos. O outro ali. Eu acho que o problema do Botafogo foi esse. Eu acho que o Rafael, concordo com o Pedro, ele é uma das lideranças, mas não pode ser colocado como pivô, né, de uma decisão de treinador. Eu acho que o erro do Botafogo foi que os jogadores acharam que em algum momento eles tinham um controle total das decisões que eram tomadas. Sim. E isso, talvez no início, não foi nem pelo lado negativo, sabe? Foi o lado de você imaginar mesmo, assim, pô, a gente tinha um comandante, a gente sabe, conhece das ideias, o que foi implantado de maneira de jogo aqui, de ambiente, está construído. E aí, quando o Bruno Lage chega com novas ideias, com algumas modificações, o grupo se incomodou um pouco, imaginando, com um pensamento positivo, de que era capaz de se colocar um profissional ali, como foi o Caçapa por um período, ou como foi o Lúcio Flávio, e esse caminho ia seguir. O que o Botafogo e esse grupo não esperava, e que deveriam entender e aprender, é que o futebol, ele acontece em movimentações que precisam de uma liderança, que precisam de uma chefia, de uma ordem, e aí os jogadores acabaram perdendo o mão. Faltou sensibilidade para entender se era birra. E só para falar do Diego, eu não concordei com a declaração do Diego. Eu concordo com o seu raciocínio, mas discordo da conclusão por um motivo, Pedro. Claro. Eu acho que os jogadores colocaram a diretoria numa situação muito complicada, porque eles tinham que olhar ali e falar, nós vamos contornar isso com esse técnico, falando o que tem falado, um técnico grande, ou nós vamos atender ao pedido dos jogadores? E aí eles tomam uma decisão muito difícil. Fica mais complicado quando a diretoria não está acostumada a lidar com esse tipo de problema. E é uma diretoria inexperiente. Mas foi um problema criado pelos jogadores. Tudo bem, por isso que a responsabilidade é deles também. Mas também de quem comanda. Você lembra quantas vezes a gente sentou... Não era um grupo acostumado quantas vezes a gente sentou para falar de problema de comportamento de Danilo, de Patrick de Paula, e a coisa foi resolvida, e o grupo continua... Aí é outra coisa. Eu vou repetir um exemplo que eu disse antes do Botafogo perder a liderança, quando estava caindo de nível. Esses jogadores do Botafogo se comportaram como jogadores do Flamengo. Mas os jogadores do Flamengo têm Libertadores, têm Brasileiro, são muito grandes e estão na história do clube. Esses ainda não tinham entrado. E pareciam jogadores do Flamengo porque tinham tomado conta de uma situação que não cabia a eles tomar conta. Break! O Botafogo está vivendo momentos de altos e baixos no Brasileirão, mas a equipe já está de olho no futuro. Thiago Nunes, o comandante do Glorioso, montou uma lista de reforços considerados sua prioridade para a temporada de 2024. Além disso, surgiu um burburinho nos bastidores envolvendo o jogador Rafael, mas ele decidiu se pronunciar sobre o assunto. Vamos conferir os detalhes dessa movimentação. Após um tropeço no Campeonato Brasileiro, o Botafogo não tem mais chances matemáticas de conquistar o título, mas ainda mira uma volta ao G4 na última rodada para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Enquanto isso, Thiago Nunes já está trabalhando no planejamento para a temporada de 2024 e elaborou uma lista de reforços considerados sua prioridade para fortalecer o elenco alvinegro. Contudo, os bastidores do Botafogo foram agitados com notícias sobre o jogador Rafael. Uma reportagem do GE apontou o atleta como líder de um grupo de 10 jogadores que teria conversado com John Textor sobre a saída de Bruno Lage.
Em resposta, Rafael usou suas redes sociais para negar veementemente essa informação, demonstrando revolta em relação ao que foi publicado. Apesar desses episódios, o foco principal do Botafogo está na última partida do Campeonato Brasileiro, onde buscará retornar ao G4. O desafio será contra o Internacional, fora de casa, no Beira-Rio, nesta quarta-feira, 6, às 21h30. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessas movimentações nos bastidores do Botafogo? Quais reforços vocês gostariam de ver no time para a temporada de 2024? Deixem suas opiniões nos comentários, inscrevam-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não se esqueçam de deixar o like para apoiar o Glorioso. Até a próxima!